lendas e casos reais. 9 pactos com o diabo que chocaram o mundo. Olá pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal de curiosidades e surpresas reveladas. Hoje estamos prestes a mergulhar em um mundo repleto de fatos fascinantes e surpreendentes que você nunca imaginou que existisse. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum desses incríveis insights. E claro, deixe um comentário abaixo compartilhando suas próprias curiosidades. Vamos lá! Relatos em diferentes épocas e lugares do mundo denunciam que pessoas venderam sua alma para o diabo em troca de benefícios próprios. Nessa prática que supostamente foi adotada por diversas personalidades que marcaram a história, a alma seria o bem mais precioso que o humano poderia oferecer ao Senhor do Inferno, em troca de riquezas, habilidades extra-humanas ou juventude. Os principais personagens históricos que selecionamos, os quais não se tem comprovação de que realmente foram negociantes do comércio satânico ou adoradores de Lúcifer, mas que ficaram conhecidos pela afirmação de que venderam sua alma para o diabo são Teófilo de Adana, Johann Georg Faust, Urbain Grandier, Giuseppe Tartini, Niccolo Paganini, Felipe Mozart, Robert Johnson, Papa Silvestre II e Gilles de Rais. Entenda os boatos. Papa Silvestre II. Uma das pessoas que supostamente venderam sua alma para o diabo foi um papa, que foi considerado muito inteligente por conta de suas habilidades em mecânica. Foi o inventor do relógio de pêndulo e o principal responsável pela introdução dos algarismos arábicos no Ocidente. Ele era um dos homens mais inteligentes de seu tempo e por esse motivo, as pessoas teceram a ideia de que ele teria vendido sua alma para o inimigo divino. Gilles de Rais. O francês que lutou ao lado de Joana d'Arc contra os ingleses era considerado um jovem bonito, além de possuir habilidades combatentes invejáveis. Ele ganhou uma grande herança de seu pai que morreu aos 20 anos, mas toda a riqueza foi perdida pela falta de habilidade em gerenciar o dinheiro. François Prelati foi um homem que tentou ajudar o francês a recuperar sua riqueza para manter as aparências. Segundo relatos, esse homem exigiu o sacrifício de crianças para Gilles, o que levou o ex-combatente a realizar realmente o massacre. Segundo historiadores, foram mais de 200 crianças, as quais foram estupradas, torturadas e só então, assassinadas. O infanticida foi sentenciado à forca por seus crimes. Teófilo de Adana. Teófilo foi escolhido por unanimidade para ser bispo de Adana, na Cilícia, hoje conhecida como uma antiga região da Turquia, justamente por ser um religioso exemplar e humilde. Essa característica de humildade o fez recusar o cargo. Por esse motivo, um bispo com intenções egoístas quis destituir Teófilo de sua posição de arquidiácono, e esse foi o motivo que teria feito o tão aclamado beato fazer um pacto com o diabo por intermédio de um necromante. Porém, arrependido, ele teria feito vários dias de jejum pedindo a Cristo e à Virgem Maria que o salvassem do contrato. A história conta que a própria Virgem aparece para ele, lhe dando um severo sermão, mas com a promessa de que intercederia por ele, se prosseguisse com o jejum. Com isso, o religioso seria absolvido pelas entidades celestes. Johann Georg Faust. O famoso Fausto das histórias teatrais e mitos, segundo achados históricos, realmente existiu, mas existem várias dúvidas em relação aos inúmeros relatos e histórias criadas em torno de seu personagem literário. Este médico alemão que conseguiu grandes conquistas na vida, morreu entre 1540 e 1541. Sua história literária é conhecida e interpretada justamente pela suposição de ter vendido sua alma ao diabo, o que tornou a prática conhecida até hoje. Urbain Grandier. É uma história pouco conhecida dentro do círculo dos estudiosos de história, porém difundida mais fortemente no teatro, no cinema e na literatura. Ele foi um padre católico francês que foi acusado de bruxaria e queimado em praça pública. Um grupo de freiras o denunciou e há relatos de que uma delas, chamada Irmã Jane, era apaixonada pelo sacerdote, mas foi rejeitada e o denunciou, destruindo sua reputação ao inventar que ele teria feito pacto com o demônio Asmodeus. Apesar de ser uma denúncia falsa, as crenças de que realmente ele tenha feito isso permaneceram. Giuseppe Tartini foi um importante violinista de Veneza. Segundo as histórias, o músico estaria muito triste porque se dedicava mais de 12 horas por dia ao treinamento de musicista, porém ainda não superava outros músicos de sua época.
Foi aí que supostamente o diabo apareceu para ele e lhe ofertou a fama, dando em troca de sua alma uma de suas sonatas mais famosas, a Sonata para Violino em Sol Menor, conhecida também como Sonata Trinado do Diabo. Niccolo Paganini. Niccolo foi outro compositor e violonista incrivelmente famoso e talentoso do século XIX que também, supostamente, teria vendido sua alma ao diabo. Os boatos surgiram porque o violinista era extremamente obcecado pelo treinamento em música e possuía habilidades ditas sobre-humanas no violino. Por conta dos boatos, os padres não queriam enterrá-lo no solo sagrado da igreja quando ele faleceu. Felipe Muzard. Segundo historiadores e estudiosos, Mozart foi um dos responsáveis pela difusão da música clássica pela Europa. Devido sua fama como um talentoso músico que vivia sempre em turnê internacional e por se vestir de forma excêntrica e possuir muita fama, as pessoas especularam que ele poderia ter feito um pacto com o demônio. Robert Johnson. Por fim, Robert Johnson, o músico contemporâneo mais inovador que foi praticamente um divisor de águas na música estadunidense, um rapaz negro, nascido no século XX, no Mississippi, praticante de um movimento musical de vanguarda na época chamado blues. Johnson ficou conhecido no ano de 1929 como um músico péssimo. Porém, ele passou um período afastado com outro músico, chamado Ike Zimmerman, o qual já possuía relatos de que tinha aprendido técnicas de guitarra através de práticas sobrenaturais. Robert então voltou dessa incursão como um músico excepcional e foi, por esse motivo, associado, não só no cinema, como em todo o mundo como músico, a ter feito um pacto com o demônio. Muitos dos relatos envolvendo personalidades históricas foram a respeito de artistas e principalmente músicos. Mas, como podemos ver, quando não eram eles os alvos, justamente os religiosos da Igreja Católica eram apontados como contratantes do diabo, o que é, no mínimo, contraditório. Embora nenhuma dessas histórias tenha comprovação, os boatos geram dúvidas em muitas pessoas. E isso não acontecia só na antiguidade, ainda hoje muitas personalidades musicais estão envolvidas nesses boatos, como Xuxa, Ozzy Osbourne, Lady Gaga, Madonna, Katy Perry, entre outras. O que os relatos têm em comum é que apontam pessoas extraordinárias em suas áreas de trabalho ou aquelas consideradas excêntricas como possíveis vendedoras de suas almas. Como se alguns seres humanos não fossem capazes de atingir níveis de excelência e assim, marcarem o mundo com seus feitos. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham se surpreendido tanto quanto eu com essas incríveis curiosidades. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele comentário com suas próprias descobertas e sugestões para futuros vídeos. Juntos vamos continuar explorando o universo das curiosidades surpreendentes. Até a próxima!